O pau. This call is now being recorded. Então, pessoal, bom dia, tá? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa aula de redação, tá? Espero que nossas aulas sejam bastante produtivas, tá? E produtividade requer participação. Então, vou pedir muito a participação de vocês. Estão conseguindo visualizar o slide? O material na tela? Sim. Vamos começar, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Natália, tá? Como tá aí meu nome. Então, novamente, serei a professora de redação de vocês, tá certo? No caso do primeiro B, além de redação de língua portuguesa, tá? Então, esse é o meu nome, pode me chamar por ele, tá? Então, vamos lá. Para a gente iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos assistir a um pequeno vídeo, tá certo? Aí a gente inicia o que a gente tem para trabalhar hoje, na aula de hoje. Então, vamos lá. Talvez seja até um vídeo que vocês já devam ter assistido. Deixa eu ver se aparece aí. Ó, é um vídeo que não tem diálogo, não tem conversa, tá certo? É só imagem e som. Estão conseguindo ver? Eu vou sempre perguntar isso, viu, gente? Porque às vezes aparece num, não aparece no outro. Viu? Aí, pronto, vocês estão conseguindo ver. Então, vamos lá. Eu vou colocar play aqui para que a gente possa assistir a esse vídeo. Prestem atenção.
Não, não precisa de caderno não, viu, João Pedro? Eu acho que hoje a gente não vai escrever nada não, tá? Só prestar atenção mesmo. Deixa eu voltar aqui à apresentação dos slides. Recolocar que a gente estava. Pessoal, para a gente iniciar a nossa conversa a respeito de nossa aula hoje, qual é o objetivo, né? Qual é a finalidade desse vídeo? Né? O cara desse vídeo criou esse vídeo para quê? O que é que vocês acham? Podem usar o microfone. Podem escrever no chat, tá? Podem ficar à vontade. Eu acho, vocês acham assim, o que é que eu vou criar esse vídeo aqui? Qual era o objetivo do produtor desse vídeo? Para mostrar que as pequenas coisas, Maria Luísa colocou, são importantes, assim, na infância, até a velhice dele. O que mais? Para nos passar uma motivação, inspirar. Uma tristeza também. Uma tristeza que ele vivia só. Muito bem. Débora colocou aí recordações de pequenas coisas, mas que são muito importantes na vida das pessoas, para a gente refletir. E também que em poucas coisas, assim, tem muitas lembranças de uma pessoa. Coisas simples. As coisas simples, né, nos traz uma lembrança muito grande de histórias, né, que foram vividas no passado, né? Vai estar certo, João. Gente, o Michele colocou aí um simples objeto, mas que também guarda tantas lembranças e recordações. As coisas simples da vida são as que mais nos marcam, muitas recordações, né? E as recordações, que eu vou pegar essa palavra aí, recordar, né? Que foi a que praticamente saiu na maioria da fala de vocês. As recordações, elas só são possíveis porque existem histórias, não é verdade? Se nós não tivéssemos histórias, nós não teríamos recordações. E se nós não temos recordações, nós não temos aprendizado, né? Reflexões, aprendizados, superação, né? Então, a gente viu aí uma história de um menininho. Vocês saberiam me dizer qual é o tema, né, dessa
dessa narrativa, dessa história? Qual seria o tema? Sobre, basicamente, o que é que ela fala? Sobre qual questão? Oi? Lembrança da infância? Lembrança da infância. Mas, assim, uma questão de problemas atuais que tem. Abandono de crianças, nesse caso, por causa de quê ela foi abandonada? Vocês viram? Vocês se lembram? Por causa da desigualdade social, tipo, eles estavam passando fome e etc. Isso. Mas antes disso, eles estavam passando fome por quê? O que foi que aconteceu? Acho que provavelmente por causa do desemprego. Vamos voltar ao vídeo. Eles vieram, eles chegaram no navio, lembram? Ah, refugiados. Isso. Então, o tema central, né? O tema central dessa história que a gente acabou de ver é justamente a questão dos refugiados. E aí, em decorrência disso, vem tudo isso que vocês falaram, né? A questão do desemprego, consequentemente da fome, né? E, posteriormente, do abandono de crianças. Né, o pai da criança, por não ter mais condições de cuidar dele, de alimentá-lo, de dar o mínimo possível, ele foi colocado no orfanato. Gente, por que que eu trouxe esse vídeo para vocês? Porque ele conta uma história, né? Ele conta uma história. E a gente sabe que na língua portuguesa, a gente, quando conta, a gente narra. Tá? Quando nós contamos uma história, nós estamos desenvolvendo um texto do gênero narrativo, tá certo? Então, a partir da aula de hoje, nós vamos passar a estudarmos quais são os elementos presentes no gênero narrativo, né? Ou seja, um texto narrativo como esse que a gente acabou de assistir, né? Vocês puderam perceber que não tinha fala nenhuma, mas foi possível nós entendermos todo o enredo, tá? Então, quais seriam esses elementos que fazem parte do gênero narrativo, para eu considerar um texto como narrativo? E hoje a gente vai estudar o primeiro elemento desse gênero, que é o foco narrativo, tá? Quando eu estou falando de foco narrativo, eu estou falando de narrador. Existe uma narrativa sem narrador? Não. Natália, mas no vídeo que a gente acabou de ver, não tinha ninguém narrando. Tinha. Só não tinha voz. Mas quem estava narrando aquela história para a gente foi o produtor do vídeo. Ele fez com que todas as cenas, né, fossem agrupadas, fossem dispostas, de modo a nos contar alguma coisa. Tá? Então, não necessariamente, quando nós narramos, nós utilizamos a fala, nós podemos usar apenas os gestos, né? Por exemplo, teatro. Existem teatros, peças teatrais que não tem nenhuma fala, apenas gestos. Aí a gente ri, a gente chora. Por quê? Porque nós conseguimos compreender aquilo, certo? Então, quando eu falo de foco narrativo, prestem atenção, foco narrativo é a mesma coisa que narrador, certo? Nós que lutamos para entender, é verdade. Então, vamos lá. Já que a gente está trabalhando narrativa, eu trouxe para vocês um pequeno texto da Clarice Lispector. Não sei se vocês já ouviram falar dessa boizinha aí, mas é uma das maiores escritoras do Brasil e do mundo, né? Infelizmente, ela já faleceu, mas ela tem umas obras muito fodas, assim, muito autorreflexivas sobre a questão da consciência humana, sobre a questão do eu no mundo, né? São muito filosóficas, digamos assim, as narrativas dela, tá? E eu trouxe para vocês aqui um conto, uma crônica da Clarice Lispector, pequenininha, que a gente vai fazer a leitura. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, certo? Então, vamos lá. Começa assim, ó. Jamais esquecerei o meu aflito e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chiclés
E mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Naquela época, comprar chiclete era coisa de rico, né? Nem todo mundo poderia comprar chiclete. Né? Como ela está dizendo aí, na época dela, o dinheiro que comprava chiclete, um chiclete, dava para comprar não sei quantas balas, né? Afinal, continua a narrativa, né? Minha irmã juntou dinheiro, comprou... É o quê? Comprou os chicletes, né? E ao sairmos de casa para a escola, me explicou: tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa, que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu, que como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. Quem nunca, né, guardou, chupou a bala e pegou a bala e botou lá em cima da geladeira, aí depois ia lá, pegava, chupava um pouquinho de novo, aí botava lá na geladeira de novo, né, que era para a bicha não acabar. Aí o que é que acontece? E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível um mundo impossível, do qual já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei, afinal, pondo o chiclete na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Ora, a irmã dela comparou o chiclete com a eternidade, né? Então, cara, eu colocar a eternidade na boca deveria ter algum ritual. Aí ela foi, a irmã disse: agora chupa o chiclete para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira, a menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chiclete era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho, e agora? Aí a irmã responde: agora mastigue para sempre. Assustei-me, não sabia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. Até que não suportei mais. E, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chiclete mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu, em fingidos espantos e tristeza. Agora não posso mastigar mais, a bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ele não acaba nunca. Mas a gente, às vezes, perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono, a gente prega o chiclete na cama. Quem nunca fez isso também, né? Não fique triste. Um dia lhe dou outro, e esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara, dizendo que o chiclete caía da boca por acaso. Mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Tá? Isso daí é uma crônica da Clarice Lispector, né, que faz parte de um livro dela chamado A Descoberta do Mundo.
Vocês não colocam na cama, não. Vocês colocam debaixo da carteira mesmo da escola. Aí vai colocar um chiclete de vocês lá embaixo da carteira da escola e encontra outro, né? Aí pega esse outro de outra pessoa e vai e coloca na boca. É assim mesmo. Então, vamos lá. Prestem atenção ao que eu vou fazer aqui, a pergunta para vocês, tá certo? Eu trouxe 3 perguntinhas sobre esse texto para que a gente possa responder. Número 1. O texto, ele trata de um embate entre o narrador, né, que é a menina, e a própria consciência dela. Quem vocês acham que venceu? A menina ou a consciência da menina, da narradora? No A final. menina. Acho que a menina ou a consciência dela? Acho que foi a consciência. O que a consciência dela dizia? Quando ela começou a mastigar a bala, e aí a bala começou a ficar borrachada, sem gosto, o que é que veio em mente? Eu acho que foi a dela que pedia pra ela jogar fora, porque tava perdendo o gosto. A consciência dizia, olha, poxa, é a eternidade, mas mesmo assim essa eternidade não tem mais gosto. Então, quem venceu esse embate foi a consciência da menina, né? Afinal de contas, foi a consciência dela que fez com que ela, como é que eu posso dizer, sem querer, querendo, jogou o chiclete no chão, né? Como eu disse, esse conto aí é narrado por quem? Pelo narrador. Clarice Lispector, que é a autora. Então, a gente não pode confundir autor com narrador. Narrador, observador, sei lá. A narradora seria uma menina, né? Seria a menina a narradora. No caso, como ela está contando o texto, ela não é observadora. Ela é uma narradora o quê? Lembram? Quem conta a Narradora história. personagem. Isso. Narradora personagem. Perfeito. É a narradora personagem, tá certo? E para a gente finalizar sobre esse texto, o que vocês acham que significa a expressão parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas? O que é que essa expressão simboliza? E o Que é como chiclete não se era... tivesse uma coisa imaginária que não existe em conto. E o gosto do chiclete não era eterno? Igual, né, que o gosto de chiclete não era eterno, igual aos contos de fadas, que tem, né, que traz essa ideia justamente de coisas perfeitas, coisas que não acontecem na vida real, né? Os contos de fadas sempre são perfeitos, né? Sempre quando a gente lê os contos de fadas, tem as dificuldades que são pertencentes ao gênero narrativo, mas que no final dá tudo certo, né? Igual a novela que a gente assiste na Globo. Então, vamos lá, gente. Do texto para a teoria, né? Como eu disse a vocês, nós iremos trabalhar hoje o foco narrativo, né? Ou seja, os tipos de narradores, tá? Então, vamos lá. O foco narrativo caracteriza-se pela posição, tá? Do narrador em relação ao texto. Essa posição, ela pode ser interna, ou seja, quando eu estou falando que a posição é interna, eu estou dizendo que o narrador, ele participa da história, ele está internamente, ou seja, ele está dentro da história, tá? Então, ele é um narrador personagem, que pode ser um narrador protagonista, ou seja, o principal, ou ele pode ser um narrador personagem secundário, que não tem tanta relevância para a narrativa, mas que ele está contando porque ele esteve ali, tá? É igual a uma briga, por exemplo, que vocês já devem ter participado na vida de vocês, em que a briga não era com vocês, mas vocês estavam lá, tá? Então, quando vocês contaram essa briga, né, os fuxiqueiros de plantão, porque a gente sempre conta, ninguém consegue guardar isso para ninguém, aí quando a gente vai contar essa briga que a gente presenciou para outra pessoa, a gente é um narrador personagem secundário, porque a briga não foi comigo, mas eu estava lá.
tá? E o narrador, personagem protagonista, é quando o cacete é com nós mesmos. Que nós mesmos leva o cacete, ou dá o cacete e vai contar a história, certo? E nós temos o foco narrativo externo, que é aquele narrador observador onisciente. Ou seja, é o tipo de narrador que não participa em momento nenhum da história. Ele apenas sabe e conta o que acontece com as personagens, beleza? Então, vamos lá para a prática. Nós vamos ter o foco narrativo narrado em primeira pessoa. Quando eu estou falando de primeira pessoa, estou falando eu, nós, né? E também nós vamos poder encontrar o foco narrativo narrado em terceira pessoa, que é ele, ela, eles e elas, tá certo? Essa mãozinha aí que vocês estão vendo é para quando vocês quiserem falar, tá? Interromper a aula, vocês apertam nessa mãozinha, aí aqui aparece para mim e eu paro a minha explicação e permito que vocês falem, tá bom? Mas vamos prestar atenção naquilo que eu estou explicando. Vamos lá. O narrador em primeira pessoa, ele pode ser classificado em 3 tipos. O narrador testemunha, tá? Quem é o narrador testemunha? É o que eu acabei de falar para vocês. Não é o personagem principal, mas narra os acontecimentos dos quais participou. Como eu disse a vocês, ó, a briga não foi comigo, né? Não comecei a briga, né? Mas eu estava lá, defendendo a minha amiga, né? Enfim, você é um narrador testemunha, você está contando a história de uma narrativa, de um acontecimento que você participou, mas que você não é a protagonista, tá? Nós vamos ter aqui o narrador protagonista, que é o tipo de narrador que faz parte da história como um elemento crucial, que foi, no caso da briga, o que eu disse a vocês, ou quem apanhou ou quem deu, tá? Ou seja, é aquela pessoa protagonista, a pessoa mais importante, o foco do problema está em cima dela, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, certo? Então, um exemplo aqui de narrador testemunha. Ó, eu vou ler esse pequeno trechinho para vocês conseguirem compreender. A pobre criança, é o título do texto. Ó, estava eu passando em frente ao mercado. Isso aqui foi um texto que eu escrevi, eu, Natália, de um acontecimento que eu presenciei um dia, faz muito tempo, né? Que foi um acontecimento que eu presenciei vindo da escola para minha casa, aqui em Abaiara, né? E aí eu me lembrei dessa história e trouxe para vocês aqui como um exemplo de narradora testemunha. Eu estava no momento, né? Mas o que aconteceu não foi comigo, tá certo? Então vamos lá. Que história foi essa? Estava eu passando em frente ao mercado de Seu Chico, quando vi uma criança de pouco mais de 5 anos atravessar a rua. No momento, pensei que o ônibus iria pegá-la de cheio. Porém, conseguiu atravessar a avenida sem nenhum arranhão. Eu me lembro que era no finalzinho da tarde, né? Que fica aquele movimento todinho de trânsito, de aluno, aquele funaré, aquele carnaval que fica ali em frente à Câmara dos Vereadores, né? Então, vamos lá. Ao chegar à praça, para azar da criança, lá estava sua irmã, que aparentava ter um pouco mais de 9 anos. Digo azar porque a pobre criança conseguiu fugir do trágico acidente, mas acabou caindo nas mãos de sua irmã, que, sem dó, começou a bater em seu irmão usando uma sandália já cansada e desgastada. Fiquei pensando, enquanto seguia viagem, se a saga de sofrimento daquela criança havia acabado. Penso que, ao chegar em casa, a irmã deva ter contado o episódio aos pais. Talvez, bem talvez mesmo, o pirralho tenha desejado, quem sabe, ter sido realmente atropelado pelo ônibus. Quem sabe, tá? Então, perceba aí que é uma narrativa
que está sendo contada por uma narradora, mas uma narradora testemunha que apenas presenciou o fato. E aqui, gente, nós vamos ter um texto narrado, uma narrativa como protagonista. Ó, o texto é a partida, isso aí não é meu, tá? Então, ele diz o seguinte: hoje, revendo minhas atitudes, quando vim embora, ó, tá vendo? Então, é eu, tá certo? Então, o personagem protagonista, o narrador protagonista. Reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar às horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição da minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade e logo com obstinação. Quis novamente dormir. Inútil. O sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo. Passava das 3. Restavam-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me, então, o desejo de não passar nem uma hora mais naquela casa. Parti, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplinas e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus, né? Então, perceba aí que a narrativa de um homem, de um jovem que morava com a avó, mas que não suportava mais morar com ela, né? Justamente porque tinha que seguir regras, né? Porque até o excesso de carinho da avó, né, estava fazendo com que ele não se sentisse mais à vontade. Então, perceba que aí a história é contada pelo narrador, e esse narrador ele é protagonista porque ele participa diretamente dessa narrativa, tá bom? E, gente, narrado em terceira pessoa, né, que é o outro foco narrativo que nós temos o narrador observador, e aí vocês já viram isso, né? Quando eu estou falando de narrador observador, eu estou me referindo àquela pessoa que apenas observa e conta. Por exemplo, suponhamos que nós estivéssemos em uma sala de aula agora, e eu estivesse olhando para vocês, eu poderia narrar vocês fazendo, sei lá, pegando a caneta emprestada, copiando no caderno, né? Ou seja, coisas que eu estava vendo aos meus olhos, né? O narrador observador é isso. Já o narrador onisciente, que é este aqui que nós vamos também estudar, é aquele narrador que, além dele conseguir ver com os olhos, ele sabe dentro da cabeça o que passa na cabeça do outro, tá certo? Por exemplo, se eu olhasse para um de vocês e percebesse que vocês estavam tristes, eu poderia dizer, ó, fulaninho pegou a caneta triste. Tristeza é um sentimento seu, né, que é algo seu, dentro de você. Então, como é que outra pessoa vai saber? Tá? A esse narrador nós vamos dar o nome de onisciente, tá? Então, narrador observador é apenas aquele que sabe do que está vendo, ok? O narrador onisciente é aquele que está vendo, mas também está sabendo o que acontece dentro da pessoa, tá certo? E eu trouxe também mais um exemplo aqui para a gente encerrar nossa aula de hoje, tá? Ó, o narrador observador é aquele que se mantém distante dos fatos, narrando com base apenas no que vê e no que ouve. É o fuxico, galera, né? Fulano me contou, eu estou repassando, né? Ou seja, o narrador observador é apenas aquele que conta a história do que viu e do que ouviu. Por isso, muitas histórias são mal contadas, e aí vem o fuxico, vem a discussão, blá, 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 e por aí vai. Né? Porque tem muito narrador observador aí que pensa que viu tudo e pensa que ouviu tudo e, né,
vai, né? Enfim. Eduardo colocou, mas isso poderia ser um pensamento também, um pensamento que se passou pela cabeça da pessoa. Pode ser também. Às vezes, quando você conhece muito a pessoa, você consegue dizer exatamente o que ela pensou, né? Às vezes, mas nem sempre, tá certo? Cuidado nessas histórias que vocês contam. Então, só um exemplo para a gente encerrar de um narrador observador. Lágrimas e testosterona. Decidido, foi à farmácia e pediu ao encarregado que lhe aplicasse a testosterona, mentindo que depois traria a receita. Ó, isso aí, se eu tivesse ao lado dessa pessoa na farmácia, eu poderia dizer isso tranquilamente, porque é só baseado no que eu vi e no que eu ouvi, né? Enquanto isso era feito, ele de repente caiu no choro. Uma pessoa cair no choro, você consegue perfeitamente observar. Um choro tão convulso que o homem se assustou. Alguma coisa estava acontecendo? Aí ele vai e respondeu. É que eu tenho medo de injeção, ele disse em soluços. Pediu desculpas e saiu precipitadamente. Estava voltando para casa, para a esposa e suas lágrimas. Então, perceba que aí tem um texto em que qualquer pessoa que estivesse na farmácia, nesse momento, poderia contar, mesmo que se tratasse de uma pessoa estranha, porque foi algo que se viu, tá? E o narrador onisciente, ó, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui, ó. Pedro sentou-se, estou só observando, Pedro sentou-se, cruzou as pernas, tirou algumas notas da flauta, como para experimentá-la, e depois, franzindo a testa, entrecerrando os olhos, alçando muito as sobrancelhas, começou a tocar. Era uma melodia lenta e meio fúnebre. O agudo som do instrumento penetrou Ana Terra como uma agulha e ela se sentiu ferida, trespassada. Ora, só em ver a Ana Terra eu vou conseguir, né, perceber que ela se sentiu ferida com aquela canção? Não. Agora, o narrador onisciente, sim, porque o narrador onisciente, ele vai conseguir entrar na cabeça do personagem. Então, o narrador desse trecho aí, ele vai ser onisciente, porque ele sabe o que está acontecendo dentro da alma da Ana Terra, né? Ou seja, dizer que aquela canção da flauta penetrou como uma agulha dentro dela, e isso a fez se sentir ferida, tá? E outro trecho que representa também a onisciência do narrador é essa daí, ó. Uma indignação, uma raiva cheia de desprezo crescia dentro do peito de Vicente Lemes, à proporção em que ia lendo os autos. Ou seja, Vicente estava lendo lá um livro e automaticamente, na leitura dele, uma raiva subia, né, uma indignação subia. Como é que uma pessoa só em observar conseguiria perceber isso, né? Então, por isso, novamente, nós vamos ter um caso de narrador onisciente, porque ele consegue perceber esse sentimento dentro do personagem Vicente Lemos, tá? Um homem rico como Clemente Chapadense e sua viúva apresentando o inventário tão somente a casinha do povoado, veja se tinha cabimento. E as 200 e tantas cabeças de gado, gente. E os 2 sítios do município onde ficaram, ora bolas. Todo mundo sabia da existência desses trens que estavam sendo ocupados, tá certo? Mas isso aqui é justamente uma representação do que seria o narrador onisciente. Alguma dúvida, gente, sobre narrador testemunha? Narrador testemunha, só recapitulando, é aquele que está na narrativa, que está na história, mas que não é, o bagulho não é com ele, a treta não é com ele, é com outra pessoa, tá? O narrador protagonista é aquele que está dentro da narrativa, certo? E a treta é com ele, a briga é com ele, o sofrimento é com ele, tudo é com ele, tá? O narrador observador é aquele que narra um acontecimento distante, né? Ele é distante, ele não participa da narrativa, mas ele só conta baseado no que vê e no que ouve, né? Ele não sabe o que acontece dentro dos personagens. E o narrador onisciente é aquele em que ele narra essa história e sabe
o que está passando dentro da cabeça, dentro dos sentimentos do personagem, tá certo? Ok? Nenhuma dúvida? Eu vou colocar aí o link da frequência para quem entrou depois, não conseguiu acessar no início da aula, tá? Eu coloquei aí novamente, tá certo? Eduardo colocou agora só alguma atividade para pôr em prática. Nem se preocupe, Eduardo. Semana que vem, segunda-feira, estarei no grupo do seu WhatsApp lançando a nossa grande e maravilhosa atividade sobre este assunto, tá? Tem um Lois Blade 021 que está com a mão levantada. Foi engano ou quer falar? Lois Blade 021. Já, pode sair. Eita. Tchau, vão com Deus. Vão. Tchau. Ei, professora, Ah, eu só não entrei logo porque o Wi-Fi tinha caído, ó. tá bom, macho. Eu coloquei a frequência aí, tu assina ou tu preenche e vaza. Tchau, professora. Tchau. Tchau, calma. Valeu. Tchau. Beijão pra vocês. Tchau. Valeu pela participação. Tchau, tia.